Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Me Criando para Criar. Aqui quem fala é a Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. É com muita alegria que compartilho hoje a parte 3 do trecho do livro Hold On to Your Kids, de Gabor Maté e Gordon Neufeld. Estou lendo uma tradução livre da parte 6 do livro que trata de como continuarmos conectados aos nossos filhos na era digital. Espero que tenham gostado do último episódio e que tirem proveito deste aqui também. Deixem aqui seus comentários para que possamos interagir mais e compartilhe com todos os pais, educadores e pessoas que lidam com crianças para que juntos possamos crescer e criar um ambiente mais seguro e saudável para nossos filhos. Existe algo inerentemente mal nos dispositivos digitais? Devemos impedir que nossos filhos se envolvam? Certamente não, e não conseguiríamos mesmo que tentássemos. A revolução digital é irreversível. Não há nada de inerentemente ruim nesses dispositivos. A preocupação é com a sua utilização, principalmente nas mãos dos nossos filhos. Quando introduzir e quando desencorajar tal uso é a questão. Demora muito tempo para uma sociedade se ajustar aos grandes avanços tecnológicos, criando rituais, rotinas e restrições que maximizem os seus benefícios e minimizem os seus perigos. Ainda não nos atualizamos em relação ao cinema e à televisão, muito menos ao celular, ao computador, ao Google e às redes sociais. Dados os danos já causados, não temos muito tempo para resolvê-los. Temos muitos precedentes para lidar com coisas que são inevitáveis, até boas, mas com efeitos secundários potencialmente prejudiciais para as crianças. Veja o sexo, por exemplo. Sexo é bom, mas não para crianças. É uma experiência de conexão profunda que libera substâncias químicas semelhantes à supercola no cérebro, unindo-nos para a procriação e para as responsabilidades parentais que vêm em seguida. Não deve ser tratada de forma leviana, especialmente por crianças. É necessário controlar a atividade sexual até que haja um nível adequado de maturidade. O álcool pode ser um lubrificante social comemorativo, parte de rituais e festas, mas também não é para crianças. A anestesia é o sistema de alarme que visa nos manter longe de problemas. O álcool está em toda parte, mas como pais tentamos controlar o acesso a ele até que a criança esteja madura o suficiente para lidar com ele. Biscoitos são bons. Como a maioria das sobremesas, elas podem ser bastante tentadoras. O mundo infantil está cheio de doces, biscoitos e sobremesas. Na maior parte do tempo, fazemos um bom trabalho de controle de acesso. Não proibimos a sobremesa, apesar de ser relativamente vazia de nutrientes. Nós controlamos a hora de dar doces. Depois do jantar pode ser a regra, pelo menos até que a criança esteja madura o suficiente para ter intenções saudáveis e controlar os impulsos. Em outras palavras, biscoitos são bons, desde que a criança esteja saciada de coisas saudáveis. Quanto menos a criança sentir necessidade de um biscoito, menos prejudicial será o alimento vazio. O timing é sempre a questão-chave no desenvolvimento saudável. Para tudo há um tempo certo. O segredo para lidar com experiências potencialmente prejudiciais não é a proibição, que pode ser um exercício de futilidade e funcionar como um poderoso gatilho para a contravontade. O segredo para reduzir os danos está no timing das coisas. Queremos que as crianças sejam saciadas com aquilo de que realmente precisam, antes de terem acesso àquilo que prejudicaria o seu apetite pelo que realmente precisam. Para o sexo, o momento certo certamente não é antes que a capacidade de relacionamento tenha se desenvolvido completamente, não antes que um relacionamento exclusivo tenha se formado no qual a intimidade emocional e psicológica seja vivenciada e não antes que a capacidade de fazer e manter compromissos tenha se desenvolvido. A interação sexual prematura, como o acesso prematuro a biscoitos, estraga o apetite pela coisa real. Amor profundo e comprometimento.
Para o álcool, o momento certo não é antes que alguém tenha desenvolvido a coragem de enfrentar seus medos e não antes que alguém tenha aceitado e possa manter os rituais que regulam a ingestão. O álcool reduz os sentimentos de vulnerabilidade e pode ser facilmente abusado ao usá-lo para este propósito. A tentação seria avassaladora, a menos que alguém primeiro tenha aceitado a realidade com seus solavancos e hematomas, tenha aceitado sentimentos de vazio e perda. O problema com o álcool usado prematuramente é que ele estraga o apetite pela realidade. Há dois princípios fundamentais para lidar com esses perigos ao expor os jovens a seduções que podem desviá-los do caminho para a plenitude. Essa exposição deve ocorrer depois que alguém estiver preenchido do que é necessário e somente quando estiver maduro o suficiente para lidar com as decisões envolvidas. Fazemos esse jogo com biscoitos e outros doces há milhares de anos, mas então estamos lidando com doces há milhares de anos. Não temos tempo suficiente para reinventar a roda aqui, temos que aplicar o que aprendemos aos novos desafios que nos confrontam. Precisamos gerenciar o acesso dos nossos filhos ao mundo digital enquanto ainda podemos, para controlar o timing das coisas. Precisamos manter as tentações fora do caminho, as sirenes fora do alcance. Precisamos ser um amortecedor o suficiente para o mundo digital para dar espaço e tempo para a interação gratificante que uma criança precisa e para que ela se torne madura o suficiente para lidar com decisões que envolvam sua interface com o mundo. Precisamos desacelerar as coisas, atrasar as coisas um pouco. Essa consciência não está presente na comunidade de pais ou professores. De acordo com uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia, 89% dos pais de hoje não veem a quantidade de tempo que seus filhos passam na internet como problemática. Jean-Jacques Rousseau disse que uma das responsabilidades mais significativas dos pais é agir como amortecedores entre a criança e a sociedade. Se isso era verdade no século XVIII, imagine hoje. Os pais de hoje se tornaram agentes da sociedade em vez de amortecedores da sociedade. A maioria dos pais assume que as crianças precisam de conexão com seus pares, precisam ser entretidas para escapar do tédio e precisam de acesso imediato a informações. Um total de 10% dos pais entrevistados estavam preocupados que seus filhos não estivessem na internet o suficiente. Eles tinham medo de que seus filhos fossem deixados para trás. Os pais de hoje estão mais dispostos a confiar seus filhos a uma sociedade digitalizada do que ao design de desenvolvimento da natureza. Tendo perdido nosso papel de amortecedor e agora agindo como agentes da sociedade, estamos mais propensos a colocar a tentação no caminho de nossos filhos. O que aconteceria se colocássemos os biscoitos em todo o balcão e tirássemos o álcool do armário e removêssemos as restrições em relação ao contato sexual? No entanto, colocamos TVs em seus quartos e celulares em seus bolsos e damos a eles acesso ilimitado a dispositivos digitais pessoais. Poucos adultos conseguem lidar com seu apego com a internet. Por que esperamos que nossos filhos consigam lidar com isso? Um relatório escrito por Gwen Shurgin O'Keefe em 2010 revelou que mesmo as famílias que lutam para colocar comida na mesa darão aos seus filhos um dispositivo digital porque querem que eles façam parte da sociedade. Os pais estão muito preocupados que seus filhos sejam desajustados se não estiverem conectados. Deveríamos estar muito mais preocupados em ajudar nossos filhos a perceber seu potencial como seres humanos. A cegueira em relação a essa tecnologia digital é muito semelhante à cegueira em relação ao fenômeno da orientação pelos pares. O que é considerado normal é avaliado pelo que é típico e não pelo que é natural ou saudável. Essa cegueira foi agravada por nossa paixão pela tecnologia e pela suposição ingênua de que o que é bom para os adultos também deve ser bom para as crianças. Então, como transmitir essa mensagem? Muitos parecem suspeitar que se alguém critica o entusiasmo em torno do mundo digital, essa pessoa deve ser ou um tecnófobo ou um reacionário. Os críticos muitas vezes são descartados como alarmistas.
Como então convencer a comunidade de pais e professores sobre o espaço necessário para que a criança amadureça? A sociedade atual não fará isso por nós. Estamos por nossa conta. É por isso que precisamos de uma consciência coletiva e de uma linguagem com a qual possamos conversar uns com os outros.